a nossa terceira questão, nosso terceiro EP do nosso podcast de Direito Constitucional. Repito mais uma vez, para você que está acompanhando a gente agora, nosso podcast ele tem o objetivo de trazer o direito constitucional de uma forma bem trabalhada, onde a própria Constituição ela entra como perguntas e respostas dentro do próprio texto. Nosso trabalho é direcionado para quem vai fazer a prova da OAB, para quem vai fazer a prova de concursos públicos dos mais diversos, bem como vestibulares Enem e ITA, que desde 2006 o ITA vem cobrando direitos fundamentais, direitos sociais, assim como o Enem há 20 anos para cá vem cobrando, certo, normas jurídicas e constitucionais, direto ou indiretamente, nessas provas. Vamos lá seguindo aqui com o nosso terceiro episódio, em que nós vamos trazendo aqui a questão 3 do nosso material, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por quais princípios e o que ela buscará. Então, como é que funciona na Constituição a relação internacional, a relação diplomática do Brasil com os outros estados mundiais? Lembre-se, quando eu estiver falando a expressão Estado, via de regra, eu vou estar falando da nação, do país Brasil, tá certo? Eu vou falar Estado, eu não vou estar necessariamente todas as vezes falando de Estado governamental, do governo do Estado, não. Quando eu estiver falando de Estado, eu vou estar falando, fazendo menção aí ao país, ao Brasil. Então, quer saber aí na pergunta, como é que funcionam essas relações internacionais, bem como quais princípios a República do Brasil buscará. Bora lá. Pelos princípios, ela vai se reger pelos princípios da independência nacional. O Brasil não vai se subordinar, não vai ser dependente de nenhum outro país. Além da prevalência dos direitos humanos, o Brasil fez parte, ele vem e coloca na sua Constituição a possibilidade dos acordos e dos tratados serem ratificados, certo? Reafirmados no Brasil, dentre os quais nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? E há uma prevalência, certo? Não é uma sobreposição. Eu estou falando de uma relação internacional. Então, vai ter, certo? O Brasil vai reconhecer a prevalência dos direitos humanos no seu trato internacional com outros países e com outras entidades, tá certo? No âmbito das relações internacionais. Nós temos, além da prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, certo? Que já vem casada aí com a não intervenção. Enquanto Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Lei Maior, ela prega que cabe à Venezuela resolver suas questões internas. A Venezuela tem a capacidade de eleger, a Venezuela tem a capacidade de impedir, colocar um impeachment lá nos seus governantes. O que não dá o direito do Brasil e provocar, certo, como alguns outros países fazem por aí, uma intervenção, quer seja uma intervenção no âmbito político ou militar. Então a nossa Constituição não permite esse tipo de intervenção. Deixe que os venezuelanos resolvam suas questões, em outras palavras. Além disso, vem trazendo também a igualdade entre estados. Ninguém é melhor do que ninguém, tem que ter um olhar, certo, de igualdade. Defesa da paz, na relação internacional, o Brasil é pró-paz, não é favorável à guerra. Solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ou seja, no âmbito internacional, no âmbito de uma análise mundial, o Brasil não vai aceitar, certo, nem terrorismo, nem o racismo. Além da cooperação entre povos para o progresso da humanidade. É como a gente vê países se reunindo nesse momento em busca de uma vacina. Então o Brasil ele vai ter que se mover, ele vai ter que andar, ele vai ter que convergir nesse sentido de apoiar, cooperar com a humanidade para que possamos ter progresso. Além da concessão de asilo político. Se alguém cometer fora do Brasil, certo, algum crime de caráter político, ser oposição ao governante, certo, por um motivo político, de expressão de liberdade daquela pessoa, da opinião, certo, dela, ela vier a sofrer perseguições pelo viés político, o Brasil ele vai, de acordo com a sua Constituição, ele se obriga, certo, a concessão de asilo político. Prosseguindo, nós temos que a República Federativa do Brasil, ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Então, ele não pode virar,
as costas para a América Latina. Não pode menosprezar a América Latina. Nós sabemos que o Brasil é o maior país da América Latina. É como se fosse um irmão mais velho. Ele tem que chamar a responsabilidade para si, fazer parte, interagir, ajudar. Beleza, pessoal? E faz isso visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então esse foi o nosso terceiro episódio, trazendo aqui a questão 3 do nosso material de Direito Constitucional para concursos, prova da OAB, vestibulares, Enem e ITA.